Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live de abertura do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Eu sou o Rafael, atualmente sou estagiário do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto e também aluno do curso de Turismo da UFOP. Estarei presente durante esta tarde conduzindo o evento juntamente com toda a equipe de coordenação do evento. Este evento tem como objetivo discutir questões que articulam temas de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo do debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva e baseada nos direitos humanos na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização das pesquisadoras professora doutora Vera Guarda, da Universidade Federal de Ouro Preto, Denise Soares, do MTA, Fernanda Matos, da UFMG, e Daniela Nogueira, da UNB. Com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e Caribe, juntamente com seu grupo de trabalho Água e Educação, e também a CONAMESP, a Agência Nacional das Águas, o Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e a Cátedra Unesco da UFOP, o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Bom, agora então eu passo a palavra oficialmente aos representantes das instituições para a explanação deles. A primeira seria a professora doutora Kelly dos Santos Alves. Deixa eu só confirmar se ela está aqui com a gente já. Rapidinho. Caso contrário, eu passo para a próxima pessoa, que seria a Isabel Zanetti, da UNB. E a gente espera a professora Kelly retornar então. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Daniela Nogueira para fazer parte da abertura do Seminário Latino-Americano Água e Gênero. Como coordenadora do colegiado de extensão do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, eu me sinto muito honrada de participar dessa mesa e quero saudar a todos os colegas, os membros dessa mesa e os participantes do seminário. Quero destacar a importância do debate Água e Gênero. Hoje tivemos uma importante conquista nas Olimpíadas. Conquistamos a medalha de prata com a Rebeca Andrade, a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica feminina do Brasil. E as questões de gênero vão sendo reforçadas com essas vitórias, trazendo para este seminário Água e Gênero, que são temas que se complementam. A água é um elemento que nos une, e o gênero é o elemento que nos liberta. À medida em que debatemos a participação da mulher e avançamos essa participação, teremos uma maior efetividade, maior integração e sustentabilidade na gestão das águas. Eu desejo a todos um excelente seminário e que nós saímos daqui mais fortes, com essas vitórias, a exemplo de hoje da Rebeca Andrade. Muito prazer e desejo a todos um belo debate aqui nesse seminário. Muito grata, Daniela. Muito obrigado, Isabel. Vou passar então com a palavra Carolina Escobar, ela que é subcoordenadora da área de participação social no Instituto Mexicano de Tecnologia da Água, o IMTA. Carolina Escobar, con você a palabra, então. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan desde diversas partes de Latinoamérica y del mundo. Para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, es un gusto participar en este seminario latinoamericano de agua y género y tener este espacio para darles la bienvenida, así como también es un gusto formar parte del equipo organizador, a quienes desde ahora agradecemos todo su esfuerzo y coordinación para la realización de este evento. El enfoque de género en todo el quehacer institucional del IMTA es de suma importancia. Desde allí reconocemos la necesidad de incorporarlo
en el análisis de las diversas problemáticas relacionadas con el agua y en la búsqueda e implementación de soluciones, ¿no? No es solamente como parte de las dificultades que enfrentamos, sino también como una parte fundamental en la búsqueda y en la implementación, ¿no? de soluciones, así que dirigimos con decisión nuestros esfuerzos en ese sentido. Sabemos que la tarea al respecto es compleja, sabemos que está en desarrollo, reconocemos todos los avances al respecto y confiamos en que espacios como este justamente que cuenta con el compromiso decidido y el trabajo diario y constante en ese sentido, pues nos llevará a un buen puerto en beneficio de toda la sociedad. Finalmente, nos sentimos honrados con la participación del doctor Leo Heller como ponente en este seminario. Muchas gracias. Reconocemos su amplia trayectoria y tenemos presente que cuando él se desempeñó como el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento, iniciamos con su equipo de trabajo en México un esfuerzo conjunto para la construcción y consolidación de indicadores de derechos humanos al agua y al saneamiento. Es un esfuerzo que esperamos concretar muy pronto, este mismo año. Así que muchas gracias, doctor Leo Heller. Es nuevamente un honor. De parte del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entonces sean todos bienvenidos, bienvenidas. Desde ahora auguramos éxitos para este seminario. Estamos seguras que su contribución será de mucho provecho para quienes trabajamos, investigamos y buscamos hacer del enfoque de género en temas de agua una prioridad. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bom, então a próxima, vou chamar a professora Kelly dos Santos Alves, representante da UFOP. Boa tarde a todas e todos, é com grande alegria e aqui cumprimento a Carolina Escobar pela abertura de excelência, uma abertura assertiva e faço dela as minhas palavras e acolho esse momento, né, desse seminário como uma oportunidade de estreitamento de laços. Aqui eu represento o programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental, em que a professora Vera Guarda já há algum tempo tem uma grande expertise na temática, faz parte aí de uma das linhas de pesquisa do programa. E a iniciativa, ela vem na temática dos temas insurgentes, então a temática gênero, como bem disse Carolina, ela nos abarca, é uma temática transversal, mas eu costumo dizer que é uma temática central para pensar a nossa permanência, né, em todos os âmbitos, e a temática gênero também como uma temática insurgente, porque permite trazer também as interseccionalidades. Então, nesse sentido, eu dou as boas-vindas, eu congratulo dessa oportunidade, agradeço a professora Vera Guarda, inicialmente, a Denise Soares e a Daniela Nogueira, né, pela empreitada da gente iniciar esse momento desses seminários que tem previsão de acontecer mensalmente e com articulação interinstitucional. Então, desejo um excelente evento e que essa abertura persista e seja capilarizada tanto no Brasil quanto no México, na América Latina, mas estendendo também para outras localidades do mundo, de um trabalho que se faz necessário, urgente, que tem potência para abarcar as necessidades mais imediatas, mas também necessidades a médio e longo prazo. É um pouco da minha fala para esse momento. Rafael, passa a você. Professora Kelly, muito obrigado pelas palavras. É sempre bom você estando aqui com a gente, sempre bom recebê-la. Passar então a palavra para o representante da UFMG, Alexandre Carriere. Boa tarde a todas e todas. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui como representante mais do grupo de pesquisa, apesar de ser subchefe do Departamento de Administração da UFMG, da Escola de Administração, né?
E como representante do NELS, que é o Núcleo de Estudos de Estudos Organizacionais e Sociedade, a temática gênero e a temática água tem sido uma das grandes preocupações do grupo. E é bastante interessante pensarmos que gênero, né, é uma pesquisa que já há 10 anos vemos desenvolvidos no grupo, né, e a gestão, né, em termos de também do tema gênero. Então, e a gestão das águas fica mais ligado, ainda mais aprofundado com a questão do gênero, né? A gestão das águas é feminina, a gestão da casa é feminina, né? Quero agradecer a Fernanda pelo convite, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, né? Eu espero que todos tirem bom proveito deste encontro, né, que se repita cada vez mais, não é? Para que até a gente possa pôr os alunos de graduação envolvidos para assistir a esse evento, acho muito importante, e que se una, né, o Brasil, a América Espanhola, uma vez que não há uma união muito clara, mas que as pesquisas comecem a comungar de temas cada vez mais assertivos para a América Latina como um todo, né? Eu desejo muita prosperidade a esses encontros, porque o tema gênero e água são temas do século XXI, que já vem vindo e tem que ser cada vez mais aprofundado nesse sentido. Muito obrigado, então, né, e agradeço pela participação. Muito obrigado pelas palavras, Alexandre. Bom, conduzindo então o evento, a nossa palestra magistral de hoje será apresentada pelo Dr. Léo Weller, ele que é engenheiro civil, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos e doutor em epidemiologia pela UFMG, tem pós-doutorado na University of Oxford e doutor honoris causa pela University of Newcastle. Foi professor titular do DESA UFMG, editor nacional da revista Engenharia Sanitária e Ambiental e relator especial dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário da ONU. E é pesquisador da Fiocruz desde 2014. Mediada pela doutora Daniela Nogueira, ela que é pesquisadora sênior no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, UNB, professora do programa de mestrado em rede, doutora em sociologia e pós-doutora em segurança hídrica e mudanças climáticas com perspectiva de gênero. Antes de passar a palavra para a mediadora, gostaria de lembrar a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e palestrantes ao fim da palestra. E para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat, que a nossa equipe vai estar repassando para o mediador. Por favor, mantenha a câmera e o microfone desligados para um bom andamento do evento. Passo então a palavra para a mediadora Daniela Nogueira. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Que bom. Então, é com grande satisfação que realizamos hoje a abertura do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Como já foi dito, essa é uma iniciativa, né, conjunta de várias organizadoras, da professora Vera Guarda, da professora Denise Soares, Fernanda Matos e minha, e temos tido para isso, né, o apoio louvável de toda a equipe aí, de alunos da UFOP. Então, é com grande satisfação que estamos aqui nesse momento. Para mim, pessoalmente, é uma realização, né? Eu trabalho nessa área há 18 anos e ver essa área avançando, esse campo de debate com tantas parceiras, né? É realmente motivo de grande honra e alegria. Então, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que temos avançado muito, né? Há muitas conquistas em termos de América Latina, em termos de Brasil, mas há muito a se conquistar ainda, né? Então, há muito a se debater, há muito
para que possamos avançar ainda mais, realmente trazendo a perspectiva de gênero para as políticas públicas de recursos hídricos de uma forma geral, né, de uma forma aí mais consistente e substancial. Então, sem mais delongas, né, eu passo a palavra para o professor doutor Léo Heller, que é com grande satisfação que nós abrimos, né, essa iniciativa com a sua palestra, professor. Por favor, com o senhor a palavra. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Buenas tardes a los compañeros que não hablan português. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu me sinto muito honrado de poder falar nesse momento, né? Com essas breves palavras que eu pude ouvir até agora, tive a sensação clara de que a iniciativa é muito relevante, ela coroa um conjunto de atividades, né, de várias instituições, e é muito bom quando a gente consegue colocar as instituições juntas para dialogar, né, da interação sempre nascem ideias importantes, iniciativas conjuntas, interações fundamentais. Bom, o que eu vou apresentar hoje é uma síntese de um relatório que eu fiz quando estava na Relatoria Especial para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, né? Eu fui relator por 6 anos, entre o final de 2014 e o final do ano passado, 2020. O relator é uma figura um pouco estranha, né? Não sei se todos estão familiarizados com essa figura. Ele é um especialista independente, nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos, para exercer um mandato por 3 anos, renováveis por mais um período, apenas um período. São vários relatores, em torno de 70, né, que cobrem diferentes aspectos dos direitos humanos, né, alguns trabalham com direitos políticos e civis. Então, para trazer alguns exemplos, existe um relator sobre tortura, sobre liberdade de expressão, né? Existe um conjunto de relatores sobre os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, né? O relator para habitação, pobreza, educação, saúde, e o relator para água e saneamento. Existem alguns relatores que se dedicam a países, né, particularmente mais sensíveis em termos de direitos humanos, né? Então, eu digo que é uma figura um pouco estranha, porque alguns falam que os relatores, né, que são chamados procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos, são a joia da coroa, né, dos direitos humanos, né? E outros falam para mim, mas e aí, o que você faz lá? O que você fez? Em que o mundo mudou depois que você foi relator, né? Então, a gente vivia nessa ambiguidade entre uma grande expectativa, mas algumas frustrações, né? O relator, então, entre suas tarefas, né, ele faz missões a países, faz cartas a governos quando há denúncias de violação de direitos humanos, e uma das tarefas que a mim particularmente agradava muito, exatamente pelo meu perfil acadêmico, são os relatórios temáticos, né? Eu fiz 2 relatórios temáticos por ano, então 12 relatórios temáticos. A cada ano eu apresentava um ao Conselho de Direitos Humanos e um à Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde o início do meu mandato, comecei a amadurecer a ideia de que faria sentido um relatório sobre gênero, né? E, justamente, no segundo ano do mandato, em 2016, né, os primeiros foram em 2015, o meu terceiro ou quarto relatório foi sobre gênero, né? Eu fui o segundo relator, houve uma relatora anterior, por 6 anos, mulher, né, e não fez um relatório sobre gênero.
ela fez relatórios que tangenciaram, todos os relatórios dela, Catarina de Albuquerque, foram de altíssima qualidade, né? Um relatório particularmente sobre estigma relacionado ao direito à água e ao saneamento tangenciou bastante o tema de gênero, mas eu julguei que seria momento, né, de um relatório específico e que seria também emblemático que esse relatório fosse feito por um relator homem, né? O tema do gênero tem uma predominância, eu acho que até dá para ver aqui na tela, né? Uma predominância feminina, o que é explicável, talvez até esperado, mas me parece interessante que também haja um olhar a partir de um homem, né? Bem, eu coloquei essa primeira imagem, né, porque isso é o que vem à mente, quando veio à minha mente, né, inicialmente, quando eu decidi fazer o relatório, mas quase que um estereótipo, né? Quando nós falamos de água e gênero, a imagem que vem à cabeça é a de mulheres carregando água e com várias consequências à sua saúde, à economia, ao seu bem-estar, à sua posição social, etc. Mas, na medida que eu fui me aprofundando no relatório, eu vi que essa imagem era insuficiente para cobrir o espectro de temas relacionados à água, direito humano à água e ao esgotamento sanitário e higiene, né, e a sua relação com gênero, com a igualdade de gênero, né? Bem, para fazer o relatório, então, tem toda uma metodologia, né? Evidentemente que se faz uma pesquisa bibliográfica o melhor possível, mais aprofundada possível, mas fiz também um conjunto de o que nós chamamos de consulta especialistas, né? Convidei pessoas de várias partes do mundo que trabalham com gênero com diferentes perspectivas, né? Alguns consultores ajudaram a redigir versões preliminares do relatório. Eu tive a sorte de contar com uma consultora holandesa que se encaixou muito bem no tema. Então, foi um esforço de, eu diria, 7, 8 meses de trabalho, né, que resultou nesse relatório. Um relatório que não é muito extenso, existe uma formatação padronizada pela Assembleia Geral, em torno de 20 páginas, algo como isso, e ele está disponível, né? Quem tiver interesse, basta, eu posso ajudar a localizar. Ele está disponível nas páginas do Alto Comissariado de Direitos Humanos, mas também em português. Ele foi traduzido para o português por uma organização não governamental denominada ONDAS, que é o Observatório Nacional para o Direito à Água e ao Saneamento. Então, no site do ONDAS, né, site ONDAS Brasil, é o endereço, é possível também acessar o relatório traduzido para o português. Os mexicanos e os outros colegas latino-americanos têm a sorte de ter o espanhol como uma língua oficial das Nações Unidas, então há uma tradução oficial para o espanhol, mas quem quiser também pode consultar a versão em mandarim, ou russo, ou árabe, ou francês, né? Muito bem. Ou inglês, obviamente. Então, eu vou, basicamente, depois dessa introdução, fazer uma síntese de alguns aspectos, né, que emergiram, né, desse esforço de elaborar o relatório. Apenas antes de iniciar isso, dizer que me deu uma satisfação grande ao ver que o relatório teve uma receptividade bastante importante, né? Muitas pessoas que se envolveram ou que leram posteriormente, que militam em algum movimento relacionado a gênero, vieram mostrar sua satisfação ao relatório. Eu me lembro de um encontro muito emblemático que eu tive depois que eu apresentei o relatório, na verdade, em outra ocasião, em Genebra, em que um dirigente de uma organização não governamental que representa a comunidade ou as pessoas LGBTI
pediu para conversar comigo e ele disse, me deu os parabéns pelo relatório e foi muito interessante ter falado. O que foi mais importante em seu relatório foi não ter uma sessão sobre LGBTI, né? Não nos tratarem como pessoas diferentes, né? Um grupo especial, mas no abordar a nossa problemática em conjunto com os vários aspectos que figuram no relatório, né? Isso, evidentemente, foi intencional, isso foi uma recomendação que eu recebi por parte dos que participaram desse processo, mas eu tive a noção exata de que foi uma decisão acertada depois desse diálogo. Bom, deixa eu ver aqui como que eu... Bem, então, na introdução do relatório, uma primeira afirmativa é de que as desigualdades de gênero não são uma exclusividade de países pobres, de países que professam determinadas religiões, né, como muitos supõem, mas é geral, existem em todos os países, eu não escrevi em quase todos, em todos os países, em vários aspectos da vida social, mesmo países que são considerados mais desenvolvidos, culturalmente mais avançados, né? É possível rastrear desigualdades de gênero em aspectos relacionados à água, saneamento e higiene, né? Eu me lembro que, por exemplo, dentre as comunicações que eu fiz, uma comunicação foi relacionada à Irlanda, em que havia uma negativa de fornecer água e banheiros a populações em situações de rua, na cidade de Cork, né? E, certamente, quando existe um contexto como esse, né, essa falta de acesso não é uniformemente distribuída entre os diferentes sexos, entre as diferentes pessoas, né? E em vários aspectos da vida social, né? Não apenas... Quando nós falamos em água, saneamento, sempre vem em mente, por uma cultura do setor, a moradia como uma unidade, né, de fornecimento dos serviços, de acesso aos serviços. Mas isso, ao longo do meu mandato, eu procurei explorar bastante, né? Há outros espaços, o que eu chamava de esferas da vida, para além da moradia, em que o acesso aos serviços é fundamental, né? No local de trabalho, nas escolas, nas instituições de saúde, nos presídios e na rua, né? Nos espaços públicos, né? Nas instituições públicas, etc. Mas a rua, a esfera do espaço público é muito importante e tem se tornado crescentemente importante, né? No Brasil é visível, né, como durante esse período da pandemia cresceu a população em situação de rua e como o acesso a serviços é precário, né, não está no radar, né, do Estado, e como isso tem uma perspectiva de gênero muito importante. Existem amplas diferenças no tocante à desigualdade de gênero no acesso, não é? Eu vou explorar isso depois, mas se a gente pensa em banheiros, em espaços públicos ou em instituições, né, em geral, mesmo que haja instalações, as necessidades das mulheres, que são diferentes das necessidades dos homens em termos de acesso ao banheiro, desenho do banheiro, espaço, etc., não é levado em conta, né? A gestão na área de água, saneamento, é predominantemente masculina, né? Isso é visível se nós verificarmos as pessoas que estão em posição de tomada de decisão. Há uma minoria de representação de mulheres e pessoas LGBTI. E nos benefícios, né? Isso é interessante porque muitas vezes há o acesso
ao serviço não é tão diferente, não é? Ou a falta de acesso não é tão diferente. Mas a consequência da falta de acesso é muito mais grave em mulheres, meninas, pessoas LGBTI, do que para homens, meninos, né? Depois nós vamos explorar isso um pouco mais, tanto para a água, quanto para esgotamento sanitário, quanto para a higiene, né? Aqui eu queria só fazer um parênteses, é um relatório sobre serviços, né, de água, esgotamento sanitário e higiene. O relatório não cobre, eu vi o Alexandre falar em gestão da água, né, que é um outro aspecto importante também, que há questões de gênero centrais na gestão da água enquanto recurso hídrico, se quiserem, ou água na natureza, né? Mas aqui, por conta do próprio mandato, né, do escopo do mandato, o olhar é para o acesso a serviço enxergando-se aí com uma acepção mais ampla, não apenas o serviço clássico de tubulações e tal. Serviço também, por exemplo, em uma comunidade indígena que usa a água de um rio, etc., também é classificado como um serviço, né? Mas o que eu estou alertando aqui é que o relatório não abarca outras dimensões, por exemplo, a água usada na agricultura, ou outras formas de uso da água, ou mesmo da decisão sobre como compartilhar a água, como decidir que uso é prioritário, né? Isso não fez parte do escopo do relatório. As diferenças culturais, sociais, econômicas e biológicas entre homens e mulheres, né, estão na raiz de muitas das desigualdades de gênero, né, no acesso à água e ao esgotamento sanitário. É importante, na minha perspectiva, não falar apenas do acesso à água, né, o esgotamento sanitário, banheiros, instalações para higiene, também devem, no meu ver, fazer parte dessa discussão, né? Então, há oportunidades desiguais para mulheres no usufruto dos seus direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, e essas oportunidades são desiguais exatamente por essas diferenças, né? Não somente diferenças biológicas, né? Não devemos procurar explicar essas desigualdades apenas a partir das diferenças biológicas, elas existem, em alguns casos elas importam, mas as diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas até, né, são muito centrais na compreensão dessas oportunidades desiguais. E consequências devastadoras, né, isso eu vou cobrir no slide seguinte, né, é muito distinto. Por exemplo, se uma comunidade defeca a céu aberto, né, e existem algo como 600 milhões de pessoas no mundo que oficialmente, né, segundo as estatísticas, defecam a céu aberto, né, esse ato tem implicações diferentes para homens ou para mulheres, meninas e até meninos, né? Existem muitos registros de violência sexual contra meninos, quando ele precisa caminhar quilômetro, às vezes, para encontrar um lugar para defecar, para satisfazer suas necessidades, né? Então, o ponto aqui, como eu já havia levantado, é que as consequências não são idênticas, né? E isso precisa ser muito acentuado, muito levado em conta, e isso tem implicações na formulação de políticas, no desenho de instalações, na garantia dos direitos humanos a todos, né? Então, existem diversas situações, elas são distintas e suas consequências são distintas. Quando pensamos o acesso à água, o acesso ao esgotamento sanitário e banheiros, né? Ou o acesso a instalações para higiene, né? Quando a água não está disponível, aí, né, vem a figura, né,
Eu devo dizer que eu gosto muito dessa figura. Eu estou publicando um livro sobre direitos humanos, água e ao saneamento, e essa vai ser a capa do livro, né? Mas eu fiz essa ressalva de que não devemos resumir, né, toda a problemática nas mulheres carregando água na cabeça. Mas, sem dúvida nenhuma, é um problema, né? Existem muitas evidências, né, de que a falta de acesso à água sobrecarrega muito mais mulheres e meninas do que homens e meninos, né? Isso não é homogêneo, existem casos e casos, né? Recentemente, o FMG coordenou o Programa Nacional de Saneamento Rural, né? Fez algumas pesquisas de campo e constatou que em alguns lugares tem havido uma certa transferência de tarefas de carregar água para mulheres, das mulheres para os homens. A explicação é muito interessante, né? As águas agora têm sido carregadas em moto, né? E os homens que pilotam as motos, né? Então, evidentemente que esse quadro é um mosaico de situações, né? Se nós formos para uma área rural africana, certamente nós vamos encontrar esse tipo de imagem, mas o contexto pode determinar outras realidades, né? O acesso a banheiro é um tema muito importante. A falta de acesso ao banheiro impacta de forma muito determinada e em maior intensidade mulheres, meninas, idosas, né? E quando é mulher idosa e tem deficiência, né? Quando camadas de vulnerabilidade vão se somando, né? Esse acesso, esse impacto vai se tornando ainda maior, né? O acesso a banheiro em espaços coletivos, né, fora da casa, é um tema também muito importante. E o relatório apresenta várias situações como essa, né, de que a ideia predominante é de que o número de banheiros e o tamanho dos banheiros para homens e mulheres é o mesmo, né? Isso é o padrão, mas, na verdade, isso desconsidera que as mulheres, muitas vezes, têm necessidades muito diferentes, elas precisam de espaços maiores, muitas vezes elas entram nos banheiros com os bebês, precisam trocar as fraldas, né? Elas precisam fazer sua higiene menstrual. E depois que eu fiz esse relatório, eu passei a observar em aeroportos, por exemplo, como em shopping, em lojas, como, em geral, não existe fila na porta dos banheiros masculinos e existe fila na porta dos banheiros femininos, né? Essa simples observação indica que é necessário romper com essa ideia de que as necessidades são iguais, né? Já existem algumas iniciativas, o relatório apresenta algumas delas, uma em um estado norte-americano, de que expediu uma norma de que deve haver 2 vezes mais banheiros femininos ou cubículos, né, vasos, do que masculinos, né, reconhecendo essas necessidades diferentes. E um outro tema relacionado a banheiro, muito importante, é o acesso de transgêneros, né, aos banheiros, né? Pessoas que não se reconhecem com o gênero, o sexo assinalado na sua certidão de nascimento, né? Essa terminologia a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque às vezes pode carregar algum preconceito, mas é disso que eu estou falando. Isso é usualmente um problema, né? Maior, talvez, em países onde há um preconceito maior, e eu presenciei um caso muito, muito triste quando eu visitei Malásia. Malásia é um país muito tradicional do ponto de vista religioso, oculta, né, que podem haver pessoas que não se reconhecem com o sexo do seu nascimento e tira esse problema da agenda pública, né? E eu me reuni, na minha visita oficial à Malásia, com um grupo, uma ONG que representava
ou pessoas LGBTI, e relataram vários casos, né, de pessoas que passam por constrangimento no seu local de trabalho, né? O chefe fala, não, você tem que usar o banheiro do seu sexo, né? E a pessoa, quando usava esse banheiro, passava por bullying, etc, etc. Aí ela tinha que procurar banheiro na rua, em outro andar, se afastava do trabalho. O mesmo acontecia nos banheiros públicos, né? Banheiro masculino, feminino, não tem alternativa. Então, esse é um problema. Banheiro em espaços coletivos ou públicos, né, para pessoas transgênero. E como muitos de vocês devem saber, existem muitas discussões sobre isso, tanto discussões no sentido de ter um terceiro banheiro, no sentido de ter banheiros neutros, né, que é um cubículo único que usa quem quiser, né, não é compartilhado por outras pessoas. Então, são questões que as nossas próprias universidades ainda não têm tratado, né, e que precisam ser encaradas, né, na escola, em prédios públicos, na rua, nas praças, etc. Uma terceira situação é da higiene menstrual, né? Esse é um tema pouco abordado. Existem alguns países mais avançados em relação a isso, outros menos, né? Tem a ver também com instalações, infraestrutura adequada, tem a ver também com o fornecimento de materiais, de produtos, né, para a gestão da higiene menstrual. Existem experiências interessantes de escolas que fornecem produtos, né, mas, na maioria dos casos, ignora-se que, em escolas, por exemplo, as meninas, né, jovens, muitas vezes não têm recurso para comprar absorventes, etc., etc., e isso gera problemas muito graves, né, inclusive para a frequência na escola. Esse último tema eu acabei abordando quando eu falei dos banheiros. Bem, uma discussão importante é tratar dessa igualdade de gênero em leis e em políticas, né? A mensagem central que o relatório traz em relação a isso é que leis e políticas que pretendam ser neutras em termos de gênero, na verdade, não são neutras, né? Estão penalizando mulheres, meninas, grupos LGBTI. A neutralidade, nesse caso, pune, né, determinados grupos e protege outros, né? Então, é necessário que as leis e as políticas prevejam medidas focalizadas, específicas, para as necessidades relacionadas à gênero, né? Isso nos vários aspectos, tanto na infraestrutura, quanto na participação social, quanto na tomada de decisões, etc., etc. Esse é um tema muito importante. Eu tenho a impressão que vocês... Eu ouvi alguém falar em interseccionalidade aí na abertura, né? Mas é importante dar muita visibilidade a isso, né? A questão não é só a falta de igualdade de gênero, né? Mas quando essa desigualdade se associa a outras desigualdades, né? De pobreza, de ocorrência de deficiência física ou mental, né? De nível de educação, etc., etc. Tem alguns trabalhos interessantes, né? Eu mesmo coordenei um trabalho, eu não consegui captar essa dimensão de gênero, né? Mas nós comparamos em países da América Latina, um trabalho que a Organização Pan-Americana da Saúde encomendou, a Fiocruz, né? E um dos exercícios que nós fizemos foi comparar, no mesmo país, dois perfis, digamos assim, de população, né? Então, um é a população que é branca, urbana e que mora em uma casa chefiada por uma pessoa que tem curso superior, comparada com uma população que é negra, rural,
chefiada por uma pessoa que tem nível primário incompleto, né? Então, só para dar um dado para vocês, em El Salvador, a diferença de acesso a serviços de saneamento do primeiro para o segundo grupo é de 92 pontos percentuais, né? Então, o primeiro grupo tem 97% das pessoas com acesso aos serviços e o segundo tem 5% de acesso, né? Então, a disparidade é enorme, né? Quando nós vamos acumulando essas camadas de vulnerabilidade, vai ficando evidente como essa intencionalidade atua de forma perversa, né? Por que nesse estudo que eu fiz não tem um lado mulher e o outro homem? Porque é desafiante nós captarmos o acesso ou desagregarmos o nível de acesso segundo essa variável sexo ou a dimensão de gênero, né? Por várias razões, os dados não possibilitam. O melhor que conseguimos com os dados é quem chefia a família, né? Se o chefe da família é homem ou mulher, mas isso não reflete bem a diferença de acesso, né? Então, esse é um tema, né? O tema do monitoramento dos dados, da desagregação dos dados, que precisa ainda avançar bastante para captar essa dimensão de gênero, né? Eu até tenho um tópico que eu falaria disso, né? Mas, por exemplo, aproveitar a discussão, o relatório de monitoramento dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Particularmente o ODS 6, tem sido publicado, né? O último foi publicado um mês atrás, é bastante recente, é publicado a cada 3 anos, né? E eles procuram identificar desigualdades no acesso, mas essa dimensão de gênero quase não aparece, né? No relatório anterior, de 3 anos atrás, tem um caso, um registro só, que é um país africano, Serra Leoa, né? Em que o relatório mostra, em Serra Leoa, quem mais busca água, e mostra que 70% das pessoas que buscam água são mulheres ou meninas, né? E quanto tempo despende do seu dia despendem buscando água, né? Então, mas é um país cuja base de indicadores permitiu essa desagregação, essa análise, mas na maioria dos países não. E é importante a gente avançar, né, em captar esses dados, né? No Brasil, a única coisa que a gente pode fazer, além de chorar, né, é lamentar o que está sendo feito com o IBGE, com o adiamento do censo, né? Não só adiamento do censo, mas a redução do orçamento que leva, isso já vinha, né? Leva a uma redução do número de questões, né? Do aprofundamento do levantamento censitário, né? Mas eu sou da linha de que a gente precisa de dado, precisa de o maior número possível e com a melhor qualidade possível dos dados, que é conhecendo a realidade, que as políticas públicas serão mais bem formuladas, que nós teremos uma melhor visibilidade, uma melhor visão da realidade a ser enfrentada com as políticas públicas, né? Bom, e o relatório, então, ele termina com um elenco do que foi chamado de determinantes, né, da discriminação com base em gênero. O que explica, né, ou provoca, ou que cria como efeito a discriminação com base em gênero, né? Então, a primeira delas que é abordada são as desvantagens socioeconômicas, né? Então, aqui o ponto é que muitas vezes a mulher, né, numa unidade familiar, é dependente economicamente do homem, né? E quando ela, além disso, é forçada a buscar água, ela subtrai tempo produtivo, né? Não que buscar água não seja produtivo, né? O tempo para geração de renda, digamos assim, e que aí
sucumbe ainda mais a essa desigualdade socioeconômica no interior de um aglomerado familiar, mas não só esse ponto, né? O fato de a mulher, em algumas circunstâncias, muitas circunstâncias, ter uma capacidade econômica inferior, a dificulta, por exemplo, comprar produtos para higiene menstrual, para higiene de uma maneira geral, né? Produtos necessários para tratar a água, né? Para obter um acesso adequado à água, saneamento e higiene. Normas sociais, estereótipos, né? Isso em muitas culturas é um determinante importante para a desigualdade de gênero, né? Então, tem muitas culturas, por exemplo, que não reconhecem a menstruação como uma fase biológica natural da vida da mulher, periódica, né? E que acham que menstruar é algo impuro, né? E expulsam, durante esse período, as meninas e mulheres menstruantes, né? Então, gerando um padrão discriminatório importante, né? Estereótipo, coloquei aqui para compartilhar a definição de estereótipo de gênero utilizado no relatório, né? Uma visão generalizada com um preconceito sobre atributos ou características atribuídas a homens e mulheres ou papéis a serem exercidos por homens e mulheres. Então, a ideia de que quem tem que buscar água é a mulher, quem tem que trabalhar é o homem, quem busca recurso para garantir a renda familiar é o homem, né? E que a mulher deve ser subserviente. Então, esse estereótipo ele resulta em muitas desigualdades, muitos padrões de desigualdade de gênero. A violência de gênero e o estresse psicossocial relacionado com o esgotamento sanitário, né? Então, aquela ideia de quando não há banheiro na casa ou no lote ou nas proximidades da casa, isso é muito documentado, né? Muito bem documentado isso, como leva a riscos de violência de gênero, estupro, e além da violência em si, do próprio estresse psicossocial que a mulher se submete, né? É um empreendimento arriscado, andar muitos quilômetros, às vezes, 100 metros, 200 metros, 500 metros, para buscar um banheiro. Evidentemente, não buscar um banheiro, buscar um lugar protegido, seguro, distante das outras pessoas para urinar ou defecar, né? Então, em geral, são locais em que o risco da violência é grande e isso provoca estresse, né? Há relatos também de ataque de animais quando ocorrem essas situações. Existe o tema da qualidade, saúde, segurança. Esse é um tema um pouco em aberto ainda, né? Mas há especulações, talvez seja a palavra, né? De que os padrões de qualidade da água não deveriam ser homogêneos, né? E desconhecer características biológicas ou estados, né? Existem, por exemplo, alguns estudos que sugerem que determinados componentes da água, quando ingeridos por mulheres grávidas, né, podem gerar efeitos sobre a sua saúde, sobre a saúde do feto, né? Mas isso é um tema muito pouco explorado e os padrões de potabilidade, ou seja, a concentração de substâncias admitida na água, né, desconsidera essas desigualdades, né? Padroniza uma pessoa que pesa 70 quilos, que ingere 2 litros de água por dia, mas essa pessoa não se considera, né, que podem ter diferenças importantes, né? Se a pessoa é mulher, grávida, tem uma comorbidade, né? Esse efeito pode ser ainda maior, e isso também é uma das dimensões da desigualdade de gênero, né? Acessibilidade econômica também é um tema importante. Esse é um tema
muito importante para o direito à água, o direito ao saneamento, né? Que é muitas vezes os gestores, os prestadores de serviço, ou até os reguladores na prestação de serviços de água e saneamento, não consideram as dificuldades econômico-financeiras das camadas mais pobres e padronizam a cobrança pelos serviços, né? Então, quando temos mulheres que chefiam famílias, e se essas mulheres têm uma capacidade de geração de renda inferior àquelas famílias chefiadas por homens, né? E se não há um sistema de proteção adequado para isso, isso gera vários tipos de problemas, como consumir menos água ou não conseguir pagar a conta de água e ser desconectado do sistema. Então, é um componente importante, pouco levado em conta na maioria das vezes. A disponibilidade e acessibilidade física dos serviços, né, de água, saneamento e higiene, eu já abordei anteriormente, mas a gente precisa pensar fortemente nisso, de que a indisponibilidade ou a inacessibilidade pode provocar impactos maiores em mulheres, meninas, do que homens, meninos, tanto no nível da moradia, quanto nesses outros espaços, esferas da vida que eu mencionei. O tema da participação e empoderamento é bastante explorado no relatório, né? Porque é muito frequente. Em primeiro lugar, essa área de água e saneamento é uma área muito tecnocrática, muito pouco aberta à participação. Quando há espaços de participação, espaços em que os usuários participam da tomada de decisão, essa participação é majoritariamente masculina, né? Masculina. E mesmo que haja presença de mulheres, não necessariamente as mulheres influenciam na tomada de decisão. Eu vi isso em algumas das visitas que eu fiz. Em uma das visitas ao Tajiquistão, por exemplo, eu fui entrevistar uma população de refugiados. Só os homens falavam comigo, né? Eu vi que as mulheres ficavam num cantinho. Aí eu falei com os homens, agora eu quero falar com elas. Eles, o quê? Como assim? E tal. Não dá licença. E fui lá conversar com elas. Elas me contaram um caso totalmente diferente do que o que eles contavam. Para eles estava tudo bem. Aparentemente, eles eram cooptados pelo governo, né, e me esperavam e falaram maravilhas do que o governo fazia. E as mulheres falavam, não, aqui falta água todo dia, o banheiro não nos atende, etc, etc. Bom, isso é um aspecto. O outro aspecto e contando mais um caso, né, eu fui fazer uma visita em Moçambique para entender programas de cooperação internacional, né? E entrevistei alguns técnicos da cooperação japonesa em Moçambique. Eles têm lá um programa interessante. E aí eu perguntei sobre isso, sobre gênero. Ele falou, não, o nosso programa é completamente orientado pela dimensão de gênero, né? Nós temos uma regra, isso é bem japonês, né? Estamos vendo na Olimpíada aqui. A regra precisa ter participação e se houver um conselho de usuários, 50% homens, 50% mulheres, né? Ok, é um avanço, né? Já ter numericamente uma igualdade, mas o que o relatório aponta é que a questão não é apenas numérica, né? Você pode ter 8 mulheres e 2 homens, e esses 2 homens determinarem a decisão, né? E não as mulheres. Então, é necessário trabalhar em maior profundidade, né? Na participação das mulheres, não apenas para gerar igualdade de gênero, mas para que, nesse processo de tomada de decisões, se considerem as necessidades específicas, né, como eu mencionei, das mulheres no projeto, nas tarifas, etc., porque elas não são as mesmas dos homens que decidem, né, dos arquitetos, por exemplo, que projetam os banheiros. E, para terminar, também o tema da accountability, a prestação de contas. Accountability é um tema muito central
para os direitos humanos em geral, para os direitos humanos à água e saneamento em particular, né? Como eu falei, esse setor é um setor bastante tecnocrático, que pouco dialoga com a população, né? Então, prestar contas, levando em conta políticas que promovam igualdade de gênero, é algo importantíssimo e que precisa ainda ser aprofundado, né? Da mesma forma, sobre monitoramento, eu mencionei, né, existe uma dificuldade ainda grande de gerar dados, né, que nos informe, que nos mostre como essa desigualdade de gênero ocorre, né, e, ao mostrar, informe as políticas públicas para confrontar essas desigualdades. Bom, eu fico por aqui, eu não sei se eu falei muito ou se eu falei pouco, eu não olhei para o relógio, mas eu fico à disposição aí para o diálogo com vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor Léo Heller. Excelente. Falou muitas coisas que nós gostaríamos de ouvir, né? Fico muito feliz desde o início aí da sua fala, né, falando das desigualdades de gênero, no plural, né, porque é exatamente disso que nós estamos tratando. Então, são várias camadas de vulnerabilidade que precisam ser olhadas, né, de forma não isolada. Então, muito grata pela sua exposição, por ter trazido esse esclarecimento com relação à importância, ao objetivo, ao escopo da figura do relator nas Nações Unidas, né? Nem sempre a gente tem essa clareza dessa figura, muitos de nós nem conhecemos, né? Mas, ao saber da existência, entendemos o valor desse trabalho e, particularmente, do impacto que se pode ter com relatórios dessa natureza na incidência de políticas públicas. Volto a falar que, particularmente, fico muito feliz com a sua presença, porque desde o primeiro relatório que eu li do senhor, fiquei muito feliz que já abordava, não era ainda o relatório de gênero especificamente, mas já abordava a necessidade de transformações, de abordagens mais transformadoras na gestão da água e do saneamento, né? E o relatório de gênero especificamente é realmente revolucionário, né, para nós. Eu tenho a tranquilidade, né, e a clareza de reconhecê-lo como tal. Mas eu acho que a gente poderia, né, ver aí como é que estão os nossos, o nosso público aí, como é que a gente vai interagir, né? E não estou vendo ainda nenhuma pergunta específica aqui, mas eu gostaria, então, né, de começar, né? Acho que estamos ainda um pouco tímidos com tantas informações, com tantos exemplos. É interessante perceber que essas questões das desigualdades de gênero trazem questões em diversas realidades, né? Como foi colocado aí, não só, né, em países pobres ou menos desenvolvidos. Eu acho que um grande desafio de nós, professor, que trabalhamos com esse tema, é justamente dar concretude, né, em termos de encaminhamentos, né? É possível identificar algumas questões que são bastante óbvias, né, para nós que trabalhamos, mas é muito importante, estratégico, sensibilizar os decisores, né? Quem está à frente da tomada de decisões, para que essa questão seja não só uma questão de igualdade, sem demérito algum, muito pelo contrário, mas politicamente correta, né? Mas que a incorporação da questão de gênero e dessa dimensão em todos os ciclos da formulação de políticas públicas, né, ela traz efetividade. Ela traz efetividade para a gestão de recursos hídricos, ela traz efetividade para o saneamento. A gente está vivendo aí um novo momento, em termos de Brasil particularmente, com relação ao novo marco regulatório, né? Novas atribuições para a Agência Nacional de Águas. Como que a gente pode dar concretude, né? O senhor que
teve a oportunidade aí de andar, né, por tantas realidades, diversos continentes, situações culturais extremamente diferenciadas também, né? Achei muito interessante trazer aí o exemplo da Ásia, né? Da Malásia. Tem um filme muito interessante que é o Toalete, né? Não sei se você deve conhecer, né? Quem não conhece, assista, um filme indiano que traz justamente essa questão das dificuldades culturais, até para aceitar determinadas questões. Bom, mas eu aproveito, né, para deixar, para começarmos esse diálogo, ou continuarmos, né, nesse sentido, o que fazer, né, para nós darmos mais concretude e conseguirmos encaminhar essas questões, né, para além da identificação dos problemas. Como que a gente pode trazer isso a nível, esse é um dos grandes objetivos da criação desse seminário, né, do Seminário Latino-Americano de Gênero e Água. Como incidir em políticas públicas, né? Nós somos pesquisadoras, as idealizadoras do evento, os organizadores, mas como incidir em políticas públicas? Entender que isso é uma questão de efetividade, como eu disse. Bom, é uma pergunta importante, mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque em cada contexto é variável, né? Eu assim, talvez seja um pouco arriscado falar o que eu vou falar, né? Mas a minha impressão é que nem sempre as políticas que promovem ou que aprofundam, né, as desigualdades de gênero o fazem intencionalmente, né? Porque existe lá um formulador machista que quer excluir as mulheres e tal. Muitas vezes é por falta de acesso à informação, por falta de acúmulo, por não estar imerso em uma discussão, né, que às vezes é um pouco restrita a determinados grupos, né? Então, nesse caso particular, esclarecer, procurar mostrar, pode ter alguma efetividade, né? Um outro aspecto, né, e eu acho que isso pode ser uma força muito importante, sempre que possível, evocar os ODS, sabe? Em todos os países, não estou falando só para o Brasil. O Brasil, hoje, tudo que a gente falar é inefetivo, né? Mas no Brasil, a gente não tem que ficar preso ao Brasil até o ano que vem, né? Nós temos que pensar em um Brasil diferente, senão paralisa tudo, né? Um Brasil que vai sair desse poço, né, profundo aí que nós nos metemos. Mas nos outros países, sim. Então, os ODS são sempre um apelo interessante, né? É um compromisso de todos os países com uma agenda internacional, né? Algum tempo já se passou, mas 2020, 2030 ainda está alguns anos para frente, né? E como sabemos, existem um objetivo e metas que refletem muito bem os direitos humanos à água e saneamento, existe um objetivo relacionado à igualdade de gênero, né? E a Agenda 2030 convoca a uma leitura transversal entre os objetivos, né? Então, uma política que considere a dimensão de gênero no acesso à água, saneamento e higiene, ela está trabalhando na interseção entre dois diferentes objetivos, o que dá uma força ao argumento, né, muito importante. Então, acho que é isso, é aproveitar os espaços, né? No Brasil, os espaços são poucos, né? Tem definhado o espaço de participação popular, mas é momentâneo, isso vai passar, eu tenho convicção disso. Mas nos outros países sempre há um espaço, né? E isso pode ser trabalhado. No Brasil, por exemplo, houve uma discussão recente de uma reformulação do Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Eu vi pouca discussão sobre gênero ali. Teria sido uma oportunidade. Também, recentemente, foi concluído o Programa Nacional de Saneamento Rural. Aí sim, né? O tema de gênero foi muito bem representado, expresso,
né? Então, estamos falando aqui de políticas públicas, parece que foi principalmente o tom da sua pergunta, Daniela. Mas também em legislação, em programas, em intervenções mais localizadas, né? Precisa ter gente que olha, lembraram da desigualdade de gênero? Presta atenção. Eu acho que precisa ter uma certa militância, né? E essa militância pode ter alguma efetividade dependendo do contexto. Sim, com certeza. Grata, e é também por isso que estamos aqui, né? Para formar, né, na verdade, dar mais força ainda a essa agenda. Ela tem, né, como eu falei no início, realmente ganha uma certa visibilidade, mas há muitos desafios, né, com esse contexto, né, de realmente desmantelamento de muitas políticas e de exclusão dos espaços de participação, realmente fica muito mais desafiador. Mas, por outro lado, temos cada vez mais recursos e aqui estamos, né, online, com tantas pessoas falando sobre isso, numa situação de pandemia, então também precisamos reconhecer as soluções e as possibilidades. Tem alguns comentários aqui no chat, né? Eu vou começar aqui, vou começar do final para facilitar aqui a nossa dinâmica. Então, a Andresa diz aqui, professor Léo, que as desigualdades de gênero estão nas estruturas da nossa sociedade, principalmente na patriarcal, e tem reflexos nas nossas instituições. Neste momento, no sentido governamental, não temos a construção dessa política pública, pois muitos espaços de representação popular estão restritos, né? É um pouco aí do que nós estávamos falando, justamente, né? Sobre a exclusão, enfim, a desvalorização. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido. Não, estou de acordo, gênero, número e grau, né? Só basta a gente lembrar quem que é a ministra que é responsável pelos temas de gênero, né? Mas é isso, eu insisto em dizer que se a gente ficar prisioneiro ao governo atual, isso nos imobiliza. Então, é importante nos desgarrar um pouco, né, do contexto para pensar em estratégias para o futuro. Eu quisiera hacer una pregunta, si puedo, Daniela. Sim, claro, Denise. E aproveita, tem alguns comentários aí que é melhor que você os façam. Não, então, se você quiser, isso pode terminar os comentários que estão e depois eu pergunto muito melhor, né? Não, vai adiante. O que eu quis dizer foi que tem comentários também em espanhol, né? Que você pode ajudar a que sejam feitos. Sim, ao rato eu leio, sim. Mas vai adiante. Me pareció muy interesante porque la plática de usted no se centró en la desigualdad de género, se centró en las distintas expresiones de las desigualdades, entre ellas la desigualdad de género, ¿no? Y eso me parece un abordaje muy innovador porque nos refleja que mientras trabajemos de manera sectorial, no vamos a poder reducir esas desigualdades, porque podemos brindar de agua y saneamiento a las comunidades, pero si no trabajamos desde una perspectiva de género, tener agua y saneamiento no va a combatir las profundas desigualdades que están enraizadas en otras formas, ¿no? En la forma de vida, en el patriarcal, en la cultura. Entonces, ¿cómo usted ve, ya que usted empezó a comentar de los ODS, ¿no? Con sus 17 objetivos, ¿cómo usted ve essa possibilidade de articulação entre sectores para que realmente os objetivos se articulem? E, mientras eu trabalho com água e saneamento, estou trabalhando também para reduzir o machismo e as desigualdades, estou trabalhando para combater a pobreza, estou trabalhando hacia a paz, e eu não vejo uma decisão muito clara em los países orientados hacia isso. ¿No? Tanto México, Brasil, ni decir, ¿no? Brasil ahora está apagado, pero México sí
tiene todo el discurso político de trabajar y avanzar hacia los ODS, pero seguimos de manera sectorializada. Entonces, ¿no? Para mí es un sinsentido que tengamos el discurso de los ODS, pero no trabajemos de manera sólida para realmente orientar a un cambio sustantivo. La propia Comisión Nacional del Agua sigue con los mismos indicadores de cobertura, que fue algo que usted en su misión a México lo denunció, ¿no? Y habló, no, esos indicadores están mal. Si tuviera como un indicador orientado hacia derecho humano el agua, México no hubiera cumplido con los ODM siquiera. Entonces, eso fue muy importante. Y mientras no sigamos con esa sectorialidad y además con los indicadores que miden solo infraestructura, ¿cómo vamos a salir de ese atoladero y cómo vamos a trabajar hacia la reducción de esas distintas desigualdades que usted comenta? Y no sabes cómo estamos emocionadas de tenerlo a usted como ponente magistral, inaugurando y apadrinando nuestro seminario. Mil gracias. No, Denise, de nada. Yo voy a contestar en portugués, ¿ok? ¿O prefiere en portuñol? No, como se sienta mejor. Okay. Sí, eu falei em portunhol, então. Não teria uma resposta. Só antes de entrar no seu tema, contar um caso rápido aqui. Eu fiz a visita ao México, não me lembro exatamente o ano, 2017, se não me engano, 18. Eu voltei 17. Eu voltei porque eu fiz um projeto até muito inovador nos procedimentos especiais, que é um segmento das visitas. Em geral, o relator vai, faz o relatório, pronto, já vai pensar em outro país. E eu fiz um segmento, né? Eu voltei. E nem todos os países eu visitei de novo, mas no México eu tive a oportunidade e visitei. E eu fui a uma reunião no CONAGUA, né, já com o governo novo. A visita foi no governo anterior e o segmento no governo novo, do Obrador. E eu conheço bem a presidente do CONAGUA, né? Foi uma colega, Blanca Jiménez, não sei se continua. E quando eu cheguei ao CONAGUA, não consegui falar com Blanca nesse dia, falei com outras pessoas, me receberam, assessores dela. Então. E quando eu cheguei ao CONAGUA, no andar térreo, do lado do elevador, tinha um cartaz novo, né, que não tinha antes, falando das prioridades do CONAGUA ou missões do CONAGUA. E número 1, implementar o direito humano à água e ao saneamento. Número 2, não sei o quê, 3, não sei o quê. Opa, melhorou, as coisas mudaram. Daí fui lá para o 10º andar, não sei, me reuni com as pessoas, né? E no meio da conversa eu perguntei, eu queria fazer uma pergunta para vocês, qual é a estratégia, né, para vocês atingirem aquele primeiro objetivo do cartaz que está lá do lado do elevador? As pessoas ficaram sem palavras. A minha impressão é que elas não sabiam, não tinham lido o cartaz, né? E eram assessores da presidente do CONAGUA. Então, isso mostra um pouco que, muitas vezes, direitos humanos não passa de um mero slogan, um mero discurso que agrada a quem quer ler, a quem quer ouvir, mas que não se transforma em uma política concreta e tal, né? Eu acho que isso vale para essa discussão que a Denise levanta dos ODS também. O ODS é um belo discurso, né? Mas, quando se vai para a política, efetivamente, não se considera. Eu tenho para mim que essa agenda dos ODS é uma agenda muito progressista, né? Se nós compararmos os ODS com os ODM, é um salto de quilômetros, né? Não é perfeita, né? Não é uma agenda para implementar o socialismo, né? Alguns criticam que ela é tímida. Não, mas é isso, avanços e avanços. É uma agenda que tem como meta não deixar ninguém para trás, diminuir a pobreza, terminar com a desigualdade, né? Isso não é pouco vindo das Nações Unidas, né? Então, eu acho que, além de ser progressista, ela tem essa força de ser um compromisso internacional, ter um monitoramento internacional, cada um de nossos países é comparado com os outros países, né? Então,
existe, eu acho, um potencial, uma força que a gente deveria valorizar enquanto sociedade civil, academia, etc. Né? Concordo com o Denise, né? Não é a mesma coisa nós colocarmos essa agenda como nossa prioridade e a intenção, o grau em que os governos as incorporem, né? Mas é uma luta permanente, né? Eu acho que tem muito mais força nós falarmos. Veja, existe um objetivo lá que fala em igualdade de gênero, existe outro que fala em diminuir a desigualdade intra e entre países, tem outro que fala de eliminar a pobreza, né? Outro que fala de direito humano à água, do que a gente ficar com o discurso de que, olha, precisa diminuir a desigualdade social. Ah, não, nos acusam de ideológicos, não sei o quê, né? Então, tem quer dizer, nós não estamos inventando uma bandeira, né? É uma bandeira que os governos assumiram um compromisso solene perante todos os demais países, são, se não me engano, 192 países que assinaram, né, a Agenda 2030, e penso que isso poderia ser uma pauta prioritária, né? Agora, entre a vontade e a concretude, sabemos que existe uma distância, né? Sabemos da complicação dos governos, né? Da cultura tecnocrática de muitas agências governamentais, talvez o Conáguas seja um exemplo, a ANA no Brasil seja outro, né? Então precisa romper cultura, é um processo, né, longo. Quem sabe a próxima agenda, né, que vai ser adotada em 2030, dê um passo ainda mais forte à frente, né? Só para concluir, esse último relatório, que foi publicado há um mês atrás, ele, além de monitorar, ele faz projeções, o relatório sobre o ODS 6, né? E na capa do relatório, no sumário, já fala, teremos muita dificuldade para cumprir as metas, né? Para cumprir as metas de água, precisa quadruplicar os esforços que foram feitos de 2015 até aqui, né? Quadruplicar. Quando desagrega isso e pensa em área rural, né, não é mais quadruplicar, é multiplicar por 9, né? Então, realmente, esse é um dos riscos dessa Agenda 2030 que muitos apontaram quando ela foi adotada. Olha, ela é muito ambiciosa, ela é inalcançável, e se no meio do caminho a gente já percebe que não será alcançada, ela cai em descrédito e os governos vão deixar de considerá-la, né? Mas eu continuo achando que é um caminho, né? Não tenho certeza se é o mais efetivo, mas me parece uma boa narrativa. Eu tenho uma pergunta aqui, professor, da Letícia Lima, né? E que dialoga um pouco com a pergunta feita também pela Daniela Bogado. E, no caso, a pergunta da Daniela, da Letícia Lima, é o seguinte: como que no relatório do caso das Nações Unidas, né, de sua autoria, estão presentes as mulheres, né? Se há um recorte de raça e etnia para comparar os diferentes impactos nesses diferentes grupos de mulheres, né? E a pergunta da Daniela Bogado dialoga um pouco nesse sentido, porque ela pergunta justamente sobre a questão das populações, das mulheres ribeirinhas, das mulheres quilombolas, né? Como que é o impacto da falta do acesso, no caso à água, ao esgotamento, também nesses grupos, né? Nessas populações tradicionais, se isso estaria abrangido aí na sua, enfim, nessa experiência como relator, e quais seriam as especificidades de cada caso. Veja, o relatório é um relatório mais analítico, digamos assim, e mais qualitativo. Ele não é quantitativo, ele não traz
dados, estatísticas, né? Ele cita uma ou outra, mas o objetivo dele não é mapear quantitativamente o acesso, né? Comparando, por exemplo, homens e mulheres. A pergunta inicial é sobre raça e etnia, né? Isso foi tratado no tema da interseccionalidade, né? Então, menciona-se lá no relatório que o fato de ser mulher, mas além de ser mulher, acumular outras características, né, que possam conduzir à vulnerabilidade, né, precisa ser considerado. É um tema difícil de ser tratado, e eu preciso ser honesto aqui, né, quando nós pensamos na abordagem mais tradicional da área de água e saneamento, que aquilo que eu falei, né, trabalha como unidade uma casa, né, e numa casa, invariavelmente, né, existem homens, mulheres, meninas, meninos, podem ter pessoas transgênero ou não, né? Então, e uma política de implantação de serviços, de infraestrutura, não vai dizer essa casa aqui eu vou deixar de atender porque ela é majoritariamente feminina ou porque aqui vive uma lésbica, né? Isso não ocorre, não é possível fisicamente ocorrer. Então, quando se pensa em universalizar o acesso a um serviço, em geral, nós estamos diminuindo a desigualdade de gênero, né? Então, a política de universalização pode ser uma política eficaz. Universalização com um nível de acesso adequado pode ser uma política eficaz para não eliminar. Eliminar passa por outros aspectos, mas pelo menos diminuir, evitar com que as mulheres tenham que carregar água, defecar a céu aberto, etc., etc. E o mesmo vale para essa dimensão de raça, etnia, né? Se nós estamos pensando ou numa área urbana ou num aglomerado rural, né? Nós muitas vezes vamos ter casas com negros, outras com brancos, etc. E eu não conheço nenhuma política que discrimina a esse ponto, né? Eu vou implantar fossas sépticas, a casa que tem negro eu vou deixar de implantar. Isso seria absolutamente escandaloso, inaceitável, criminoso até, né? Eu diria. Mas o que é importante levar em conta é essa visão da interseccionalidade, né? O fato de ser mulher, mas além disso, né, acumular outras características que possam levar à vulnerabilidade, vai amplificando a desigualdade de gênero, né? E isso precisa ser trabalhado. Uma mulher rica tem um nível de desigualdade de gênero quase sempre muito menor do que uma mulher pobre, rural, né? Talvez o tema da etnia incida aí, mas é muito contextual, né? Em alguns casos indígenas, sim, em outros casos não. Isso depende muito da cultura, né? Mas então é importante levar isso em conta, não pensar somente na variável gênero, né? Mas trabalhá-la em articulação com outras variáveis que levem à discriminação. A gente tem aqui outras perguntas também no chat. Está cortando sua... Denise, você quer me auxiliar aqui no... Não entendi. O José, como fazer para que estes instrumentos internacionais referentes à água e ao saneamento, assim como esses eventos, cheguem às comunidades, né, às populações e às autoridades municipais? Como implementar na educação básica, média e superior, como matéria obrigatória, o tema da água e do saneamento, do meio ambiente, em toda a educação pública e privada e em todo o continente latino-americano.
Seria um sonho, né? Ter esse tema presente sempre. Então, acho que é parte dessa nossa militância aí de insistir com que esses temas estejam presentes nos currículos, na educação das crianças, né? Que os movimentos sociais, por exemplo, os movimentos ambientalistas, abracem esse tema. Às vezes eu sinto uma certa falta de sintonia entre alguns movimentos, por exemplo, movimentos ambientalistas, né? E o tema dos serviços. Às vezes estão mais voltados para a proteção dos recursos naturais, né? E olhando menos para os serviços. Eu acho que eu não quero, evidentemente, determinar uma pauta para os movimentos, né? Mas me parece que ignorar, não substituir um tema pelo outro, mas articular os dois temas é muito importante, né? O tema da água e saneamento é um tema que tem muito a ver com o papel do Estado, né? Com as políticas públicas. E a política ambiental é uma parte das políticas públicas, mas são um pouco distintas em termos de acesso, né? Então, eu penso que é necessário esse fortalecimento, né, dessa agenda, como disse o Javier, né? José Luis Sánchez, na escola, né, mas também os movimentos sociais. A primeira pergunta do José Luis sempre me fizeram, né? Como fazer com que a ONU chegue às pessoas, né? Realmente, há um hiato enorme, eu acho que sempre vai haver, né? Existe um nível de abstração muito grande, né? Entre o que se faz em Genebra ou Nova York e uma comunidade indígena em Chiapas, no México, né? Sempre vai haver. Mas eu acho que há uma cadeia, né, de tradução não no sentido linguístico, né? Uma tradução das ideias, das agendas, dos relatórios, né? Até chegar a essas populações. Então, eu vejo que, no caso dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, tem crescido uma convicção de que é meu direito, né? Se eu não tenho água na minha casa, o meu governo está violando um direito humano, né? Isso tem crescido. Agora, é um processo. A resolução que estabelece o direito humano à água, ontem, coincidentemente, fez 11 anos, né? Ela foi aprovada em 2010. 11 anos não é um tempo longo, né, para que ela se dissemine. Se a gente pensar os tratados sobre direito das mulheres, sobre tortura, liberdade de imprensa, nós estamos falando de tratados de 30, 40 anos, né? Então, 10 anos, esses direitos são bastante jovens ainda, né? E eles vão precisar de um certo amadurecimento até chegarem nas comunidades. Mas eu vejo como muito potente, né, quando uma comunidade chega a um governo, que seja um governo local, e dizendo, olha, você está violando um direito humano, né, ao não colocar um serviço de água adequado para a nossa comunidade, ou banheiros para a nossa comunidade, né? Então, acho que essa é uma narrativa importante. Eu sempre procurei dizer isso, né, de que chamar os governos de violadores de direitos humanos é potente, né? É muito mais forte de falar a sua política pública não está adequada. Não, vamos falar que eles estão violando os direitos humanos. Muito bom, bem assertivamente, né? E direto no problema. A professora Vera Guarda está nos trazendo aqui, também como contribuição, que no programa de sustentabilidade da UFOP existe a disciplina Água e Gênero, né? Excelente. E tem uma intervenção aqui, a Andressa Trindade está pedindo para fazer uma contribuição. Eu imagino que ela queira falar. É isso, Andressa? Você está aí? Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, sim. Então, eu vou ser breve aqui. É só mais uma contribuição. Eu venho acompanhando alguns... Abre a sua câmera, Andressa, para a gente te ver. Vou abrir aqui. Eu estou acompanhando alguns debates, né, no Onda,
ocorrendo um curso de água e saneamento lá excelente. Eu acho que isso é uma iniciativa muito boa, no sentido de uma construção de um debate a partir da sociedade civil, uma vez que os nossos espaços foram, né, estão sendo cada vez mais restritos nesse sentido, né? Tem que tirar esse... Só um minutinho. Então, os debates que têm sido levantados lá passam por todos esses aspectos. Hoje, especialmente, a nossa conversa aqui é sobre água e gênero, né? E eu estou me propondo fazer esse estudo aqui na Amazônia, que é uma coisa mais delicada ainda, né? Uma vez da nossa abundância hídrica. Então, eu estou mestrando aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOPA, né? Então, eu estou fazendo esse estudo de água e gênero, né? Eu já venho conversando sobre isso mais ou menos desde 2013, né? Desde a graduação, onde eu fui estudando, desde meu TCC, fui bolsista de iniciação científica nesse sentido, e isso é um desafio para a gente, né? Porque por que discutir especificamente água e gênero, né? Já que é um debate de toda a sociedade, né? Eu acho que tem que trazer a sociedade para o debate de água e gênero, né? Porque é algo diferente, é algo que mexe nas estruturas da nossa sociedade. E quando a gente fala, quando o professor traz a fala dele, que ele traz e diz assim, em alguns lugares a mulher que tem que carregar água, isso a gente tem que analisar as diversas escalas e esferas de gestão das águas, né? Desde esse debate mais institucionalizado, que está numa esfera mais de debate público, né? A gente está vendo as questões das privatizações, né? Do escateamento dos equipamentos públicos de água no Brasil, né? E até a escala de gestão hídrica doméstica, né? Onde a gente, nosso trato diário, tem que lidar com isso, né? A gente que talvez tenha abundância hídrica, a gente não tem, eu digo, no sentido de ter água na torneira, a gente não sofra por isso, mas alguém que tenha que, de fato, lidar com isso no seu dia a dia, seja ele na esfera urbana ou rural. E aí eu queria trazer esse debate para vocês aqui, porque existe uma questão de legislação, né? Quando a gente trata de água na cidade, né, urbana, está tratando de serviço de abastecimento de água, mas quando está no espaço rural, a gente está falando de água enquanto recurso hídrico. E aqui eu falo aqui da Amazônia no sentido de tratar a água como uma commodity, porque isso já está em vigor, isso já existe aqui há muito tempo, né? Então, a gente tem que dar conta desses dois debates, porque numa administração pública do município, né, a água está sob gestão do município, tanto ela seja urbana ou rural, é de responsabilidade do gestor público, né? Seria, né, de fornecer água e saneamento, né? Mas e aí, como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai trazer isso para um debate? Então, eu acho que vocês fizeram uma pergunta aqui muito importante, que foi, para além de diagnosticar, a gente tem que começar a pensar soluções, né? Mas para a gente pensar soluções, a gente precisa diagnosticar primeiro, porque o Brasil é muito grande, então se a gente falar só de Amazônia, aqui eu estou em Santarém, né? Então, a gente está passando por um processo aqui muito complicado de expansão urbana, assim, uma questão de terra, envolve também a questão de terra muito fortemente, então são muitos temas transversais e temas interseccionais, porque quando a gente traz para o gênero, a gente traz para o tema da interseccionalidade, então a gente tem que dividir mesmo isso, não é em caixinhas, mas a gente tem que organizar esses temas para a gente poder dar conta de discutir. A gente não pode colocar tudo num balaio só, porque aí complica, porque são muitas questões. Só para finalizar, hoje eu participei de um webinário de uma rede que eu estou acompanhando um pouco a discussão, que é Rose Water, né? E estão fazendo uma discussão sobre a insegurança hídrica doméstica, né? E, sobretudo, assim, os dados que eu levantei preliminares com a minha pesquisa, quase todas as pesquisas que eu fiz sobre insegurança hídrica, os estudos de gêneros estão relacionados, né? Então, eles estão diretamente ligados, né? Não é algo que eu fui atrás, eu fiz uma busca geral e aí eu fui começando a fazer uma revisão sistemática e eu fui vendo que em diversos lugares do mundo a questão da insegurança hídrica está ligada diretamente à questão de gênero.
Então, a Andressa, gente tem que olhar... tua fala. Já estou terminando. Então, acho que a gente tem que olhar isso com mais atenção, e eu gostaria da contribuição de vocês sobre esse tema que eu trouxe. Obrigada. Obrigada, Andressa. Gente, a gente tem alguns comentários, algumas contribuições. Tem a Francisca, que pediu para falar também. Eu vou pedir para Francisca ser sucinta, aí a gente está com o horário aí já avançado. Por favor, Francisca. Francisca? Bom, eu vou pedir para o professor Léo Heller. Você gostaria de acrescentar, de falar alguma coisa sobre essa contribuição trazida pela Andressa, particularmente aí sobre a questão da Amazônia, mas não apenas? Não, eu me lembro da Andressa no curso do Ondas, né? Muito interessante, Andressa. Você sempre levanta questões muito relevantes. A região norte, né, é uma região muito interessante, né, que merece ser mais bem estudada, por vocês, principalmente. Porque é uma região que tem mais abundância de água e, ao mesmo tempo, é que tem a menor cobertura por serviços de água, né? Quando nós comparamos os indicadores da Amazônia, da região norte, né? Mesmo com o Nordeste, Centro-Oeste, são muito inferiores. Então, falta Estado, né, para colocar serviços em alguns locais. Manaus foi uma das primeiras capitais brasileiras que privatizou o sistema de água e esgotos, né? E o serviço, por muito tempo, ficou muito inadequado, né? Manaus é sempre mencionado como exemplo de como a gestão privada não funciona no país, né? Agora houve uma mudança, não sei como está, mudança da empresa, né? E um último comentário sobre segurança hídrica, né? Segurança da água. Tem muita literatura sobre isso, ficou na moda, né, falar de segurança da água, mas muitas das abordagens são abordagens muito quantitativas, né? Fazem cálculos, tem tanto de água na natureza, tem a demanda de tanto, tem um déficit, etc. E existe uma corrente de pensamento agora que está valorizando o lado social. Fala-se alguma coisa como segurança hidrossocial, não segurança hídrica, né? Vale a pena se apropriar dessa literatura, porque foge dessa armadilha hidrológica, digamos, né? Vamos cotejar demanda com oferta para pensar que tem populações que são particularmente mais afetadas, né? Quando tem menos água na natureza, e tem usuários, né? Indústrias, agronegócio, hidrelétricas, que são particularmente mais beneficiados. Então, a insegurança não é para todos, né? A insegurança também tem endereço e essa literatura procura ressaltar esses aspectos. Muito obrigada, professor. Muito boa aí essa mediação com a questão da segurança hidrossocial, né? Que quando a gente fala de gênero, é bem por aí que nós estamos, né? Eu vou passar a palavra agora para a Francisca, para a gente fechar aí as participações. Francisca conseguiu abrir o microfone? Sim, professora, boa noite. Primeiro, vocês me ouvem? Sim. Então, primeiro, cumprimentar todo o grupo em nome da professora Daniela Nogueira, que é uma pessoa que a gente já teve alguns contatos por aqui, que sempre traz uma... que assim, eu fiquei muito contemplada, professor, com o seu relatório, com a sua apresentação, porque assim, aqui na nossa região, no estado do Ceará, no norte do Ceará, nós temos uma questão que me inquieta bastante, que é o fato de nós termos muitos reservatórios, nós temos muitos açudes, e a bacia do Coreaú, ela tem bastante água. Mas a gente tem a população do entorno desses reservatórios que ainda não tem acesso à água tratada,
e quando tem água encanada, não é tratada. Então, assim, isso me inquieta bastante. Eu estou no mestrado, entrei no início desse ano, e meu tema de pesquisa é sobre essa questão de que as mulheres rurais, elas ainda estão nessa batalha em alguns lugares para ter acesso a essa água, para as coisas mais simples, como se higienizar, como você colocou. Isso me inquieta bastante. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas tanta coisa para tu pesquisar, por que tu vai atrás disso? Assim, porque me inquieta. Eu sou também da zona rural, os meus pais são agricultores, e nós passamos por isso alguns anos atrás. Hoje a gente está melhor, mas eu me inquieto com o sofrimento dos outros também. E eu me senti muito contemplada, professor. Queria parabenizar pelo relatório. Já baixei aqui, já estou começando a ler. Disse, achei super bacana mesmo, viu? Agradecer essa luz que você me trouxe, que não é só o Ceará que está com esse problema. Então, era isso, gente. Já estamos terminando, né? Eu não quero tomar o tempo. Muito obrigada. Bem rápido. Grata, Francisca. Falando, então, professor. Eu não estou querendo abrir uma avenida de discussão, porque com a fala da Francisca, ela me fez pensar no novo modelo, né? Novo marco regulatório. Daria para fazer uma live, umas 2 lives dessas, só para discutir o marco regulatório, mas, como muitos devem saber, o novo marco do saneamento é um marco que visa privatizar, né, de forma ampla, geral e restrita o saneamento no país, né? E uma das grandes preocupações desse modelo neoliberal é o que vai acontecer com o saneamento rural, né? Quer dizer, certamente, né, muitas licitações de entrega do serviço para iniciativa privada vai tirar a área rural, né? O setor privado não tem interesse em atuar na área rural. E, em princípio, ficaria para o Estado, Estado com E maiúsculo, né, para promover o saneamento rural. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem a narrativa de que está em crise fiscal, está quebrado, a única saída é buscar dinheiro da área rural, da área privada. Então, é algo que nós precisamos manter vigilância. Isso aprofunda muito a desigualdade de gênero que nós estamos discutindo aqui hoje. Muito grata, professor. Bom, né? Estamos chegando ao fim. Isso é uma pena, sinal que o tempo passou muito rápido, mas com certeza tivemos boas contribuições, muitas questões aí para a gente pensar, né? Em termos de América Latina, em termos de Brasil, o que a gente pode fazer juntos, né? Como que a gente pode se debruçar um pouco mais sobre isso, trazer mais concretude, mas também enraizar, né, nas nossas comunidades, nos estudos, enfim, nas diversas e nos diferentes tipos de instituições. Eu gostaria de agradecer, em nome de todas nós, né, que estamos organizando, né, o Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, professor Léo Heller. Dizer mais uma vez que foi uma honra, foi muito bom ouvi-lo, é sempre muito bom ouvi-lo, e que nós possamos continuar conversando, dialogando e concretizando, né, as nossas ações para que a incorporação de gênero seja mais do que um discurso, né, seja algo efetivo, de fato, no sentido de diminuir as desigualdades que são tantas, né, no nosso país e na América Latina como um todo e no mundo, né? Por que não falar do mundo também? Então, muito grata, muito obrigada a cada um, a cada uma, vários amigos, parceiros aí, nos prestigiando também, muito grata pela participação de cada um e de cada uma, e muito grata, muito obrigada pelo apoio, sobretudo, aí da Universidade Federal de Ouro Preto, da professora Vera Guarda, né, que nos possibilitou uma equipe aí nos auxiliando nessa organização. Um abraço a todos e a todas, e nós continuamos, lembrando que essa é a abertura do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, mas que nós teremos a continuidade desse evento uma vez por mês.
a gente vai se comunicando e trazendo mais informações sobre isso. Um abraço e uma boa noite, um bom final de dia para todos e todas. Até mais.